Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta aula número 6 de História e Geografia de Portugal do 5º ano. O meu nome é Daniel Conde e hoje vamos falar sobre a formação do Reino de Portugal. Ora, se bem se lembram da nossa aula anterior, nós falamos sobre a invasão muçulmana da Península Ibérica, onde em 711 uma pequena invasão do novíssimo Império Muçulmano, do Califado Muçulmano aqui na Península Ibérica, onde nessa altura o que existia era um reino unido, chamemos-lhe assim, o reino dos Visigodos, que dominava praticamente toda a Península Ibérica e ainda uma pequena parte do que é hoje atualmente a França. O que acontece é que com essa invasão o reino visigodo caiu, desintegrou-se, deixou de existir. E houve aqui um pequeno vazio de poder em que nem toda a Península Ibérica se submeteu, ou pelo menos de forma absoluta, a este novo domínio dos muçulmanos. E é a partir daqui que se iniciou um processo que se expandiu durante vários séculos. Estamos a falar desde o século VIII, em 711, após a invasão liderada por Tariq e a desastrosa Batalha de Guadalete, até 1492, quando caiu o Reino de Granada, que foi o último reino ou a última taifa muçulmana da Península Ibérica. Ou seja, como veem, estamos aqui a falar de mais de 700, quase 800 anos de este período que se chama de Reconquista. E aqui pausa já para uma ressalva bastante importante, não é de menos importância, é que ainda há alguns manuais, talvez mesmo alguns professores que ainda estejam habituados a referir o termo Reconquista Cristã. Ora, cuidado com este termo, atenção a este termo. Este termo já está a cair em desuso e, pelo menos a meu ver pessoalmente, ainda bem que está a cair em desuso, por uma questão muito simples. E em contraste com a simplicidade desta questão, temos a complexidade do que foi o período da Reconquista. O que é que eu quero dizer com isto? É que não se tratou apenas de uma luta de cristãos contra muçulmanos no domínio da Península Ibérica. Foi muito mais complexo do que isso. Nós tivemos cristãos a lutar contra muçulmanos, mas também tivemos cristãos a lutar contra cristãos, muçulmanos a lutar contra muçulmanos, cristãos e muçulmanos a lutarem contra cristãos, cristãos e muçulmanos a lutarem contra muçulmanos, enfim. Não se pode, portanto, simplificar desta forma o período da Reconquista, 8 séculos riquíssimos de história da Península Ibérica, ou seja, da história de Portugal e da história da Espanha, como sendo apenas um processo de reconquista cristã. Vai muito para além de uma questão apenas religiosa. Mas vamos falar melhor sobre isto, então, aqui durante a nossa aula. Temos então a desagregação, a queda do reino visigodo a partir da invasão muçulmana e da Batalha de Guadalete em 711. Como vimos na aula anterior, então, nem todo o reino visigodo caiu e mesmo esse processo foi ao longo de alguns anos, sobretudo, por exemplo, no norte da Península Ibérica, tanto no noroeste como no nordeste da Península Ibérica. Mas temos aqui um fator importantíssimo que este sim deves saber, que é, houve um grupo de nobres visigodos que se refugiou na região montanhosa das Astúrias, no norte da Espanha, e que era de difícil acesso então para os muçulmanos. É uma zona bastante montanhosa, de difícil acesso. Então, estes cristãos visigodos que se refugiaram aí, e atenção, nem todos os cristãos da Península Ibérica fugiram para as Astúrias, obviamente. Nem haveria espaço para todos eles, não é? E o que é que aconteceu então a estes cristãos que ficaram em territórios conquistados? Ora, eles continuaram a manter as suas tradições visigóticas,
romano-visigóticas, ok? Com a ressalva de que só poderiam manter a prática religiosa cristã mediante o pagamento de uma taxa. Mas, mesmo assim, havia esta tolerância religiosa em que os cristãos puderam manter as suas práticas religiosas. Estes cristãos que se mantiveram então nos territórios conquistados pelos muçulmanos e até foram lentamente adotando algumas das tradições muçulmanas, adotar a língua árabe, adotar outras tradições trazidas então pelos muçulmanos, a estes cristãos dá-se então o nome de moçárabes. Como começou então este longo período da reconquista aqui na Península Ibérica? Bom, sabemos que a invasão muçulmana começou então no ano de 711, dando-se a Batalha de Guadalete, e nos anos subsequentes a total queda, a desagregação do reino visigodo. Ora, mas houve alguns nobres visigodos que se refugiaram nas Astúrias, na região montanhosa das Astúrias, no norte da Península Ibérica, e aí então decidiram montar uma resistência a este invasor muçulmano. Dentre esses nobres destacou-se um nobre chamado Dom Pelágio, que se dizia então descendente dos reis visigodos, ou seja, com uma pretensão legítima a ser rei, e este novo reino, que surgiu das cinzas da desagregação do reino visigodo, ficou a chamar-se então, ou ficou conhecido então aos nossos dias, como o Reino das Astúrias. Claro está, estes novos senhores muçulmanos que vieram dominar a Península Ibérica não viram com bons olhos esta ação rebelde destes nobres cristãos nas Astúrias, este ato de resistência contra a dominação muçulmana. E então, numa ocasião em que os muçulmanos patrulhavam as Astúrias atrás destes nobres rebeldes, o grupo, liderado então por Dom Pelágio, montou uma emboscada a essa força muçulmana numa região, num desfiladeiro que é conhecido como Covadonga. E é por isso que em 722 deu-se a Batalha de Covadonga, onde Dom Pelágio e os novos cristãos derrotaram essa força muçulmana. Ora, esta pequena batalha, no entanto, revestiu-se de um caráter político e até mesmo religioso enormíssimo. E é por isso que 722, com a Batalha de Covadonga, marca o início da reconquista na Península Ibérica. Ganhava assim força o processo de reconquista, o processo de resistência cristã contra o domínio muçulmano. Bom, logo nestes primeiros anos houve um acontecimento determinante para o sucesso da reconquista, o sucesso das forças maioritariamente cristãs, mais uma vez cuidado com o termo reconquista cristã, mas pronto, esta força maioritariamente dominada então pelos cristãos, teve sorte, digamos assim, porque em 740 deu-se a revolta berber aqui na Península Ibérica. Se recordarem da nossa última aula, fizemos a distinção aqui entre nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. E então, nem todos os invasores muçulmanos da Península Ibérica eram árabes. Alguns deles eram de um povo do norte da África, que eram os berberes. Por exemplo, até o próprio comandante Tariq era berber. E os berberes julgavam que estavam a ser tratados de forma desigual, de forma mesmo inferior, pelos seus irmãos muçulmanos, que eram árabes. E então estalou uma revolta entre berberes e árabes aqui na Península Ibérica. O que é que isto trouxe de proveitoso para o lado das forças cristãs, obviamente, é que praticamente toda a antiga província da Galécia, ou seja, todo o noroeste peninsular, foi abandonado pelos muçulmanos.
o que deixou todo este território numa situação bastante indefinida, bastante indecisa, porque ainda nem pertenciam novamente a um reino cristão, ao novíssimo reino das Astúrias, nem pertenciam já ao Al-Andalus, ao califado muçulmano. Surge então assim uma tese que se chama a do ermamento. O que é que este ermamento quer dizer? Quer dizer que havia um vasto território que não era povoado, porque as populações aqui, e há muitas contradições, há teses diferentes sobre o que terá acontecido aqui a partir de 740, nesta faixa toda, no que hoje é a Galícia e o norte de Portugal, o que é que se passou aqui durante várias décadas. Mas, ao contrário do que se afirmava há alguns anos atrás, parece ser um bocado óbvio, ou pelo menos claro, que nem todo este território, que é um território bastante extenso, ficou completamente despovoado. Isso seria um bocado descabido, não tem muita aderência à realidade. Mas, de facto, este território viu-se assim como terra de ninguém. Nem pertencia ao Reino das Astúrias, nem pertencia ao Califado. Mas isso veio mudar nos anos subsequentes, já que, pouco a pouco, o Reino das Astúrias foi-se expandindo então para sul, aproveitando que o Al-Andalus, o Califado, as forças muçulmanas não estavam interessadas, nem tinham conseguido fixar-se de forma clara, de forma forte, aqui na Galécia. Então, o Reino das Astúrias, ou o Reino da Galiza, mais uma vez a controvérsia em cima da mesa, mas bom, o Reino da Galiza foi-se expandindo então para sul. Ora, neste processo, alguns nobres que foram-se destacando na reconquista, não é, das antigas cidades visigodas, ou mesmo até romanas, as cidades romanas que continuaram pelo tempo afora, pelo período suevo e mesmo visigodo. Lembra-te, por exemplo, que a capital do reino suevo foi Braga. A cidade de Braga foi a capital do reino suevo. Mas bom, então, com a expansão do Reino das Astúrias para sul, houve um processo de reconquista dessas cidades, como Chaves, como Lamego e como o Porto, e aqui sim maior ênfase. Porquê? Porque em 868, ou seja, no século seguinte já ao início da Reconquista, com a conquista do Porto, e o termo correto é a presúria, tá bom? Nessa altura, quando uma força cristã reconquistava uma cidade ou uma vila, dizia-se que se fazia a presúria dessa cidade ou dessa vila. Então, em 868, com a presúria, com a reconquista da cidade do Porto pelo nobre Vímara Pérez, nasce assim um novíssimo condado que, uma vez que a principal cidade reconquistada aí seria o Porto, o seu termo antigo Portuscale, nasce assim então o Condado de Portuscale, ou o Condado de Portucale, o Condado Portucalense, tá bom? Então, o primeiro Condado Portucalense, nasce assim no século IX. Podemos falar então assim de uma semente de Portugal a germinar, ainda muito antes de Dom Afonso Henriques, do qual falaremos mais à frente. Mas então no século IX dá-se a fundação do primeiro Condado Portucalense, com a área mais ou menos equivalente ao que é hoje o norte de Portugal. A Reconquista foi um processo muito demorado, graças a vários fatores. Um deles é que nem sempre houve a expansão, ou seja, dos cristãos para sul, ou seja, dos muçulmanos, outra vez para norte.
Ou seja, houve muitos períodos de paz entre ambos os povos, entre os cristãos e entre os muçulmanos. Há até casos curiosíssimos de que alguns reis ou mesmo alguns chefes muçulmanos tinham o sangue cristão, o sangue muçulmano também, casaram com pessoas de religiões opostas, mesmo ao nível dos reis. Portanto, houve vários períodos de paz entre ambos os povos. E nesses períodos de paz, é claro que a reconquista, o processo de reconquista, abrandava ou parava mesmo. E houve outras épocas, outros anos, outras décadas mesmo, em que houve períodos de guerra, então, em que os cristãos avançavam para sul, ou os muçulmanos reconquistavam outra vez territórios para norte, e foi assim uma dança de décadas, de séculos de avanços e recuos. Bom, neste período, então, o que acontece é que as forças cristãs começaram a ganhar mais algum ímpeto, alguma força, e o que é certo é que até ao século X toda a linha do Douro já estava reconquistada, já estava na posse dos cristãos. O que é que quer dizer isto com a linha do Douro? Todo o território peninsular, ou praticamente todo o território peninsular que estivesse a norte do Rio Douro, já estava nas mãos dos cristãos. A partir daí, do nosso lado aqui, do lado de Portugal, onde está o nosso foco, não é? Aqui do lado português, essa conquista ainda foi lentamente avançando mais para sul, dando-se a reconquista de Viseu e chegando mesmo até Coimbra, até às margens do rio Mondego. Outro fator que prolongou durante tantos séculos o processo de reconquista foram as próprias lutas internas dentro de cada grupo. O que é que isto quer dizer? Em vez de haver guerra ou haver conflito entre cristãos e muçulmanos, também havia conflitos entre cristãos e entre muçulmanos e muçulmanos. Ora, neste primeiro condado portucalense, um dos acontecimentos mais notórios no lado muçulmano foi que, numa primeira fase do Al-Andalus, do domínio muçulmano, as forças aqui presentes, muçulmanas, deviam obediência ao califa no Médio Oriente. Mas, entretanto, um golpe de Estado, chamamos-lhe assim, uma revolta, lá depôs esse califa, e aqui na Península Ibérica, pouco tempo depois, uma das pessoas que era, aliás, membro da família real, chamamos-lhe assim, da família imperial do califa, fugiu aqui para a Península Ibérica e fundou ele próprio um novo califado, sediado em Córdoba, daí o califado de Córdoba. Mas ao longo então do Al-Andalus, do domínio muçulmano aqui na Península Ibérica, houve também vários avanços e recuos no modelo, na estrutura política. Bom, o que é que isto quer dizer? Passamos de uma área, um domínio que devia obediência a um califa no estrangeiro, chamemos-lhe assim, depois a um califa aqui na Península Ibérica, e houve até mais do que um período em que todo o Al-Andalus, ou pelo menos todas as áreas que estavam sob domínio muçulmano, estilhaçaram-se em vários reinos. Estes reinos eram conhecidos como taifas. E, por exemplo, uma das últimas taifas que existiu no que é hoje o território de Portugal tinha a sua capital em Silves, no Algarve. Mas lá chegaremos também. O que acontece é que, então, com este fragmentar do poder muçulmano na Península Ibérica, os cristãos ganhavam mais força, dividir para reinar. E então, nesses períodos, havia maiores avanços então dos cristãos para sul. E é por isso que, de forma algo fácil, neste primeiro condado portucalense, se conseguiu chegar não só à linha do Douro, chegar até ao Rio Douro, como avançar mesmo até Viseu e Coimbra. Mas, no entanto, isso
seria sol de pouca dura, como diz o ditado. Isto porquê? Porque numa destas fragmentações do poder muçulmano surgiria um chefe muçulmano que viraria durante algum tempo as regras do jogo. Ora, o nome deste líder era Al-Mansur, ficou conhecido como o Al-Mansur, que é uma alcunha. Este líder conseguiu reconquistar praticamente todos os territórios cristãos que já tinham sido reconquistados pelos cristãos, outra vez até ao Rio Douro. Convém dizer também que quando as forças cristãs aqui do nosso lado, do que viria a ser Portugal, chegaram até Coimbra, entretanto foi fundado um novo condado, que como tinha sede em Coimbra, ficou assim conhecido como o Condado Conimbricense. Ora, com o avanço então do Al-Mansur, que chegou mesmo a invadir Santiago de Compostela e levar de volta como troféu de guerra, chamamos-lhe assim, os próprios sinos da Catedral de Santiago de Compostela. Depois dessas vitórias do Al-Mansur, então os cristãos tinham perdido de novo muito território, fazendo ver mais uma vez assim que o processo da reconquista foi de facto um processo longo e de muitos avanços e recuos. Nestes tempos conturbados da Idade Média aqui na Europa, houve três fatores que levaram a que surgisse em força, ou seja, muitos e cada vez mais poderosos, edifícios de carácter militar e também não só, social também, mas sobretudo e inicialmente militar, que eram os castelos. Ora, fica como curiosidade, anota, esses três acontecimentos históricos que levaram a que a Europa medieval entrasse na era dos castelos, chamemos-lhe assim, foram as invasões vikings no norte, a queda do Império Carolíngio no centro e aqui no sul, então, as invasões muçulmanas. Ou seja, com tanto avanço e recuo e invasões de povos de todos os lados, então criou-se esta nova estrutura militar, que no início eram ainda muito simples, só feitos de terra e madeira, e então só depois então é que avançaram para as estruturas de pedra que tão bem conhecemos e que ainda nos levam a variadíssimas histórias, tanto aqui em Portugal como no resto da Europa. Aqui em Portugal, então, consoante se avançava para sul, iam-se construindo então castelos para assegurar o melhor possível a conquista desses territórios. E é por isso que se encontra ao longo do que é hoje Portugal, sobretudo de norte para sul, então várias linhas de castelos que, consoante o território ia sendo conquistado para sul, iam-se construindo castelos ou apenas conquistando castelos que já estavam construídos, castelos construídos pelos mouros, pelos muçulmanos, que há vários exemplos no nosso país de castelos que foram construídos pelos muçulmanos. Mas bom, então, uma dessas linhas defensivas de castelos que ficou mais conhecida ou que se sublinha mais é a linha do Tejo, ou seja, uma série de castelos ao longo do Vale do Tejo que defendiam os territórios reconquistados pelos cristãos de novas invasões muçulmanas. Convém notar também que os castelos foram surgindo também nas zonas de fronteira para defender o Condado Portugalense primeiro e depois o Reino de Portugal contra invasões dos nossos vizinhos de Leão e de Castela. Ou seja, o castelo foi uma estrutura importantíssima não só para a defesa, mas também para a formação de novas vilas e cidades que ainda hoje fazem parte então do que é o nosso país, Portugal. Com o avançar da reconquista na Península Ibérica e sempre de norte para sul, foram surgindo outros condados e outros reinos na Península Ibérica. Os reinos que tu deves conhecer são o Reino de Leão, de Castela, de Navarra e de Aragão.
Alguns deles surgiram primeiramente também como condados, como foi o caso do condado portucalense, depois sim se transformou então em reino. Por exemplo, Castela, que depois tornou-se até o reino dominante, um dos maiores reinos da Península Ibérica, surgiu primeiro também como um condado, tal como o condado da Catalunha. Ainda hoje, às vezes, quando falamos da cidade de Barcelona, dizemos a cidade condal, porque o condado da Catalunha, o condado de Barcelona, tinha então sede em Barcelona e ao longo do tempo, devido a várias lutas contra os muçulmanos, mas também lutas contra os vizinhos cristãos, é que estes condados e estes reinos foram evoluindo, foram se formando, foram unindo, foram desaparecendo, foram se anexando ao longo da história, então, da Reconquista. Precisamente um dos casos mais famosos desta união, divisão e união outra vez entre reinos cristãos deu-se nos finais do século XI e que iria abrir portas depois para a formação do Reino de Portugal. Ora, vamos por partes. Então, depois das conquistas ou reconquistas do Almansor, que reconquistou terras que já eram cristãs de novo até ao Rio Douro, foi posteriormente graças a um rei de Leão chamado Fernando Magno, Magno vem do grego, quer dizer grande, ou seja, Fernando o Grande, que conseguiu conquistar de novo todos esses territórios de outra vez até Coimbra, até ao que era o antigo condado conimbricense. Esse rei, o rei de Leão, o rei Fernando Magno, deixou depois todos os seus domínios, seguindo a tradição visigótica, deixou todos os seus domínios aos seus filhos, ficando assim um com o reino da Galiza, outro com o reino de Leão e outro com o reino de Castela. Ora, entretanto, em 1071, o último conde de Portugal travou uma batalha contra o rei da Galiza, o rei Garcia, e perdeu essa batalha, foi a Batalha de Pedroso. E então, depois do condado portucalense ter sido fundado em 868 por Vímara Pérez, esse condado durou até 1071, quando o rei da Galiza anexou o condado portucalense ao reino da Galiza, passando até então a intitular-se como rei da Galiza e de Portugal. Só que mesmo esse período foi muito breve, porque logo no ano seguinte, em 1072, após uma série de alianças e traições que não importa agora saber aqui, o que é certo é que, de novo, todos os três reinos passaram a estar unidos, o reino da Galiza, o reino de Leão e o reino de Castela, ficando assim um único rei, de novo aqui no noroeste peninsular, a dominar todos os territórios reconquistados pelos cristãos. Estamos a chegar quase à parte então do nascimento do reino de Portugal. Ora, nos finais do século XI, já estávamos também no período das cruzadas. O que é que eram as cruzadas? As cruzadas foram várias e com histórias bastante infames, bastante infelizes, mas não precisas de estudar isso agora. Mas então as cruzadas eram expedições de cristãos aqui da Europa e ficaram mais conhecidas as forças francesas, as forças alemãs do Sacro Império Romano Germânico e as forças inglesas e também italianas que zarpavam então pelo oceano e pelo mar Mediterrâneo até à Terra Santa, até à Judeia, para reconquistar Jerusalém e as Terras Santas para os cristãos. Numas cruzadas tiveram sucesso, na maior parte delas nem por isso. Mas bom, nos finais do século XI foi legítimo fazer ver a estes cruzados que era tão importante para eles lutar contra os muçulmanos, ou como se chamava na altura, lutar contra os infiéis na Terra Santa, como era fazê-lo aqui na Península Ibérica também, já que boa parte da Península Ibérica ainda estava sob domínio muçulmano.
É assim que alguns cavaleiros destas primeiras cruzadas ao Oriente, a Jerusalém, passaram aqui pela Península Ibérica também para travar, digamos assim, cruzadas contra os muçulmanos. Um dos casos mais notórios e que importa então conhecer foi o de dois cavaleiros francos, de seu nome Dom Henrique de Borgonha e Dom Raimundo. E atenção, estes não eram cavaleiros vulgares, eles eram membros da alta nobreza franca, ou seja, não eram meros cavaleiros da baixa nobreza ou mesmo sem títulos nobiliárquicos, não, estamos a falar da alta nobreza franca. Mas bom, este Dom Henrique e este Dom Raimundo prestaram bons serviços então ao rei de Castela e Leão e, vamos sublinhar aqui, era Dom Afonso VI de Castela e Leão. E então este rei ficou agradado pelos serviços destes dois grandes nobres francos, que atribuiu-lhes então a chefia, o governo de dois condados, ou aliás de um reino e um condado. Atribuiu assim a Dom Raimundo o governo do reino da Galiza, em conjunto com a sua filha, Dona Urraca, a filha do rei Dom Afonso VI, ou seja, formava-se um casamento, uma união entre este Dom Raimundo e a Dona Urraca e ficavam com o governo do reino da Galiza. Logo a seguir também deu então a mão de uma sua filha ilegítima, Dona Teresa de Leão, ao cavaleiro Dom Henrique de Borgonha e deu-lhes o governo, restaurou o governo do condado portucalense. E então estamos a falar do segundo condado portucalense. Portanto, em resposta àquela primeira pergunta inicial, quantos condados houve então antes da formação de Portugal? Houve dois condados portucalenses e houve ainda o condado conimbricense. Então, temos assim que o condado portucalense dependia ainda do reino da Galiza e o reino da Galiza, por sua vez, dependia do reino de Leão. Isto é um sistema medieval que vais conhecer em maior detalhe depois no secundário, no 10º ano, que são os sistemas de vassalagem, prestar vassalagem, ou seja, Dom Henrique era vassalo de Dom Raimundo, que por sua vez era vassalo do rei de Leão. Juravam obediência ao rei de Leão, prestavam-lhe obediência sempre que ele precisasse de ajuda, por exemplo, para partir para a guerra, eles tinham de partir para a guerra com esse rei a quem prestavam vassalagem. Ou seja, chegamos então a 1096, finais do século XI, em que o condado portucalense é então restaurado e tem como condes, como chefes, Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa de Leão. O governo do reino da Galiza, promovido por este Dom Raimundo, não agradou muito ao rei de Leão, Dom Afonso VI, e por isso, então, o rei, Dom Afonso VI, decidiu que o conde Dom Henrique, o conde de Portugal, Dom Henrique, deveria prestar-lhe vassalagem direta, ou seja, já não prestava vassalagem ao reino da Galiza. Isto significa que o condado portucalense ganhou aqui mais autonomia, já era mais autónomo, o que terá dado ao conde Dom Henrique pretensões de sonhar com um condado portucalense independente. Infelizmente, ele não conseguiu alcançar isso e morreu quando o seu filho teria apenas 3 anos. Estamos a falar, este seu filho era nada mais nada menos que Afonso Henriques, Afonso em honra ao seu avô Dom Afonso VI e Henrique em honra ao seu pai, o conde Dom Henrique. E o governo do condado portucalense passa assim para as mãos da sua mãe, Dona Teresa de Leão. Enquanto o jovem Afonso Henriques crescia, Dona Teresa, sua mãe, governava então o condado portucalense. Mas, para desgosto dos nobres portucalenses e depois do próprio Afonso Henriques, Dona Teresa estava a ser cada vez mais influenciada pela nobreza galega, pelos nobres galegos da Galiza, do reino da Galiza.
em especial por um tal de Dom Fernão Pérez de Trava. Ora, quando Afonso Henriques chegou à maioridade, ele queria então ficar, como era de seu direito, com a chefia, a governança do Condado Portucalense. E revoltou-se contra a sua mãe e contra os seus partidários galegos, dando-se assim a Batalha de São Mamede de 1128, que alguns historiadores chamam inclusivamente da primeira alvorada portuguesa, ou seja, mais um passo em direção à independência de Portugal. Esta é uma data então importantíssima porque, como Dom Afonso Henriques ganhou a Batalha de São Mamede, que se deu às portas da cidade de Guimarães, então ele ficou a governar o Condado Portucalense, rejeitando assim qualquer relação de dependência, novamente, em relação à Galiza. Dom Afonso Henriques era assim então o novo Conde de Portucale, mas tal como o seu pai, ele pretendia ainda mais. Ele queria a independência do Condado Portucalense e a elevação a reino, sendo ele o seu primeiro rei, rei de Portucale, rei de Portugal. Mas até que Dom Afonso Henriques atingisse esse objetivo, ele teve várias lutas. Contudo, Dom Afonso Henriques foi de facto um líder inestimável, de uma força, de um caráter de ferro e conseguiu sempre levar a sua vontade avante, ou pelo menos quase sempre. Ora, ainda antes da chegada da independência de Portugal, Dom Afonso Henriques tinha então duas missões bastante importantes, decisivas: é expandir o Condado Portucalense para sul, lutando assim contra os muçulmanos, e alcançar a independência de Leão, lutando assim contra o seu agora o primo, o novo rei Afonso VII de Castelo e Leão. Ora, em 1139, Dom Afonso Henriques travou uma batalha decisiva que, entretanto, no século XVI foi envolta em alguma lenda, foi embrulhada numa aura de lenda de que Cristo teria aparecido nos céus com o símbolo da cruz, mas isso é uma invenção e ainda por cima cópia de uma batalha ainda mais antiga do tempo do Império Romano, que foi a Batalha da Ponte Milvia, onde Cristo terá aparecido, o sinal da cruz terá aparecido ao imperador de Roma, dizendo-lhe que ele iria ganhar a batalha. E então, em 1139, deu-se então uma batalha importantíssima, da qual infelizmente não se sabe muitos detalhes. Por exemplo, nem se sabe ao certo aonde foi travada. Existem pelo menos 3 locais em Portugal que reclamam para si a honra de essa batalha se ter travado aí. Estamos a falar, portanto, da Batalha de Ourique, em que Dom Afonso Henriques terá derrotado uma força combinada de várias taifas, vários reis muçulmanos, e terá derrotado então esses reis muçulmanos. Ora, seja como for, seja tivesse sido essa batalha onde quer que fosse e contra quantos reis, quantas taifas muçulmanas fosse, o que parece facto é que esta foi uma batalha bastante decisiva, não só aos olhos dos muçulmanos, como aos olhos dos próprios cristãos, ao rei de Leão e Castela. E Dom Afonso Henriques deu então aí um passo decisivo para se auto-intitular, ou seja, intitular-se a si próprio, Rei de Portugal, sendo, portanto, uma das datas, às vezes esgrimidas como o ano da fundação de Portugal, sendo que isso é um tema que dá muita polémica. Não é fácil estabelecer um ano concreto em que Portugal, como reino independente, nasceu, à exceção, é claro, do ano de 1143, em que foi assinado o Tratado de Zamora, em que aí sim o rei de Castelo e Leão, Afonso VII, reconheceu oficialmente a independência de Portugal e a formação do Reino de Portugal.
recordando ainda que entre Dom Afonso Henriques e o seu primo Afonso VII de Leão ainda houve vários episódios que poderiam ter deitado todo o sonho de independência por terra. Falo, por exemplo, da Batalha de Cerneja, do Torneio dos Arcos de Valdevez e até do Cerco de Guimarães, ou seja, 3 ocasiões em que as forças de Castelo e Leão invadiram Portugal, o condado portucalense, para derrubar, ou pelo menos para pôr na ordem, Dom Afonso Henriques, mas felizmente, tanto na Batalha de Cerneja, como nos Torneios dos Arcos de Valdevez, como no Cerco de Guimarães, Dom Afonso Henriques, a sua vontade prevaleceu, havendo até o famoso caso do seu aio, chamemos-lhe assim, do seu educador, Egas Muniz, que tentou salvar Dom Afonso Henriques, dizendo ao rei de Leão, Afonso VII, que não se preocupe, Dom Afonso Henriques a partir de agora vai ser um chefe leal a si, vai ser um seu leal vassalo, só para Dom Afonso Henriques logo a seguir quebrar a promessa e invadir a Galiza, ou de não prestar vassalagem ao rei Afonso VII, e então Egas Muniz vestiu-se a si e à sua família com trajes de condenado, com uma corda ao pescoço, e foram ter ao rei de Leão, dizendo: bom, quebrei a minha promessa, aqui estamos nós para fazer de nós o que você quiser, ou seja, condenar-nos à morte. Claro que o rei de Leão achou o gesto tão nobre que perdoou Egas Muniz e perdoou a Dom Afonso Henriques. Mas bom, então, não há uma data concreta para a independência de Portugal. 1139, 1140, a própria Condessa Dona Teresa de Leão chegou a assinar documentos em que se intitulava Rainha de Portugal já, portanto não há uma data bastante concreta da independência de Portugal, a não ser esta data que deves conhecer, aliás até há auditado, a independência de Portugal em 1143, quem não sabe não é bom português, portanto 1143 foi o ano oficial da independência do Reino de Portugal e nascia então este novo país maravilhoso em que vivemos, que se chama Portugal. Dom Afonso Henriques, agora o novo rei Dom Afonso Henriques, continuou a expandir o seu país para sul. Ora, dá-se então a reconquista de cidades como Santarém e Lisboa, e mais uma vez aqui a conquista de Lisboa também foi com o auxílio de cruzados que iam para a Terra Santa, numa cruzada para a Terra Santa, que entretanto pararam aqui em Portugal e ajudaram Dom Afonso Henriques a capturar Lisboa, e Dom Afonso Henriques conseguiu mesmo conquistar várias praças, várias cidades pelo Alentejo afora. Contudo, algumas dessas cidades acabariam por ser reconquistadas de novo pelos muçulmanos, pelos mouros, sendo que caberia depois a futuros reis reconquistar definitivamente essas cidades no Alentejo e até mesmo no Algarve. Mas Dom Afonso Henriques, que foi um dos reis com um reinado mais longo de toda a história de Portugal, ainda teria o privilégio de finalmente ver reconhecido pelo próprio Papa a independência de Portugal. Na Idade Média, a importância da Igreja, do Papa, ainda era muito grande nesta resolução de conflitos, do nascimento de novos reinos, de reis e até mesmo imperadores, ou seja, cabia uma última palavra ao Papa em Roma do que é que deveria acontecer então nestes reinos cristãos. E então foi só em 1179 que o Papa emitiu uma bula, a bula Manifestis Probatum, que definia, que reconhecia, aliás, assim, a independência de Portugal, deixando então Dom Afonso Henriques um novo país independente, de pleno direito, a nascer, a germinar, que quase 9 séculos depois ainda aqui está e com tantas e tantas páginas de história. Com mais avanços e recuos, chegamos ao ano de 1249,
em que o rei Dom Afonso III conquista definitivamente o Algarve, conquista as cidades de Silves, Albufeira e Faro, fechando assim o capítulo da Reconquista em Portugal, uma história que só terminaria mais de 2 séculos depois na Espanha, mas aqui em Portugal, em 1249, terminava finalmente então o processo de Reconquista. Ora, um caso curiosíssimo, porque é que os reis de Portugal, a partir da conquista do Algarve, passaram a denominar-se de reis de Portugal e dos Algarves, é que um dos senhores das taifas muçulmanas que Dom Afonso III então foi conquistar ao Algarve, era vassalo do rei de Castela e Leão. E então este rei dizia que não, esta conquista do Algarve pelo rei de Portugal é ilegal porque ele conquistou territórios de um vassalo meu. Bom, Dom Afonso III contornou habilmente esta questão ao casar com uma filha desse rei de Castela e Leão e dizendo então que o território que pertencia por direito ao rei de Leão e Castela pertenceria também por direito ao seu neto, ao filho de Dom Afonso III com essa princesa de Castela e Leão, acabando então assim com esta questão política entre os dois reinos. E a partir então de Dom Dinis é que temos os reis de Portugal a denominar-se como reis de Portugal e dos Algarves, sendo que o Algarve nunca foi propriamente um reino à parte, sempre fez parte de Portugal, mas ficou então esta curiosidade deste nome que perdurou durante toda a monarquia portuguesa do Reino de Portugal e dos Algarves. Chegamos aos finais do século XIII e em 1297, depois de um período bastante conturbado em Castela, de conflitos políticos e sociais em Castela, que Dom Dinis, rei de Portugal e dos Algarves, estabelece assim um acordo de fronteiras para definir as fronteiras definitivamente então entre Portugal e os reinos de Castela e Leão. Este tratado foi assinado, foi firmado numa vila fronteiriça leonesa, castelhano-leonesa, de seu nome Alcanices, que fica junto às cidades e vilas portuguesas de Bragança, Vimioso e Miranda do Douro. Então é em Alcanices, daí Tratado de Alcanices, que se firmou o Tratado de Fronteiras. Neste Tratado de Fronteiras houve cedências de parte a parte. Atenção que Portugal não ganhou ou confirmou apenas territórios que anteriormente pertenciam a Castela e Leão, mas também cedeu alguns territórios a Castela e Leão. Ou seja, não foi, como às vezes se lê infelizmente, não foi uma imposição do rei de Portugal total aos reis de Castela e Leão. Firmou-se, ou confirmou-se, aliás, o domínio português sobre a vila alentejana de Olivença, que infelizmente desde 1801 foi injustamente conquistada por Espanha e permanece ainda hoje com a questão de Olivença, porque desde o Tratado de Viena de 1815, assinado pela Espanha em 1817, que a Espanha reconheceu o regresso da posse de Olivença a Portugal. Ou seja, Olivença é de jure, ou seja, na justiça, legalmente, continua a ser uma vila portuguesa, mas, entretanto, de facto, é administrada pela Espanha. E ainda hoje Portugal não reconhece à Espanha o domínio de Olivença. Mas bom, então aqui no Tratado de Alcanices, Olivença foi então confirmada como terra portuguesa e um dos mais significativos ganhos que Portugal teve no Tratado de Alcanices foram as terras do Ribacoa, ou seja, todas as terras que vão entre o rio Coa e o rio Águeda, na Beira Alta, pertenciam anteriormente a Castela e Leão e passaram então assim a pertencer a Portugal, cedendo algumas terras também, como disse anteriormente,
a Espanha. Este Tratado de Alcanices e este Tratado de Fronteiras, com pequeníssimas exceções, da qual a questão da Olivença é sem dúvida a mais grave, mas tirando alguns pouquíssimos exemplos, como o Salvaterra do Minho, que era portuguesa, 3 aldeias que ficam próximas à minha própria terra natal, em Vinhais, que são Teixeira, São Cibrão e Hermesende, que agora pertencem a Leão, a Castelo e Leão, não é? Mas que também foram terras portuguesas até à restauração da independência. Mais no século XIX também, aqui na fronteira de Trás-os-Montes, onde eu pertenço e onde eu gravo estas aulas, aqui na fronteira transmontana, de Montalegre e Chaves, por exemplo, havia aldeias que eram conhecidas como aldeias promíscuas, isto porque eram tanto portuguesas como eram galegas, ou seja, a fronteira passava no meio dessas aldeias. E então no século XIX ainda houve um novo Tratado de Fronteiras que fez com que algumas dessas aldeias passassem ou completamente para Portugal ou completamente para a Galiza, para a Espanha. Havendo ainda uma dessas aldeias no concelho de Bragança, de seu nome Rio de Honor, que ainda hoje é metade portuguesa, metade espanhola. Mas bom, desde o Tratado de Alcanices, e com estas pequenas exceções aqui e ali, Portugal tem, de facto, uma das fronteiras mais antigas e mais estáveis de todo o mundo. Desde o século XIII que Portugal praticamente não alterou significativamente as suas fronteiras, ao contrário de tantos países na Europa e pela Ásia e África e Américas, em que as fronteiras já mudaram variadíssimas vezes ao longo dos séculos. Mas Portugal, então, desde o século XIII, que mantém uma das fronteiras mais antigas e mais estáveis de todo o mundo. E pronto, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco mais do que aquilo que vem apenas nos livros de História e às vezes até um pouco melhor do que vem escrito nos livros de História. O meu nome é Daniel Conde. Se gostaram, então, não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem, partilhem, ativem o sininho de notificações e se tiverem dúvidas ou outras questões, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Na próxima aula iremos então debruçar-nos sobre como é que era Portugal nestes primeiros tempos da sua independência, sobretudo no século XIII, que foi importantíssimo para o desenvolvimento de Portugal, e continuaremos então assim as nossas aulas de História do 5º ano. Um abraço, saúde para todos e até à próxima aula!